nós vamos hoje dar continuidade a uma série de mensagens sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Hoje queremos pregar um segundo tema, falando deste importantíssimo assunto. No primeiro tema nós falamos sobre o Espírito Santo como Deus, a divindade do Espírito Santo. Hoje queremos falar que o Espírito Santo, além de ser divino, ele é uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, algumas pessoas não creem que o Espírito Santo seja Deus. Alguns insistem em dizer que ele seria apenas uma força, uma energia de Deus, ou um poder de Cristo, ou um poder de Deus. No entanto, o verso que vamos ler agora, que é João 14, 16, 17, nos mostra que ele é muito mais do que seria uma energia, do que seria um poder. Veja o que diz o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Deus Espírito Santo é o Deus mais atuante na era que vivemos. Tudo que o inimigo puder fazer para nos fazer não acreditar no Deus e na pessoa do Espírito Santo, ele o fará. Porque, afinal de contas, todo o processo de salvação começa com a obra do Espírito Santo. É ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando Cristo esteve com seus discípulos, dizendo palavras de amor e de despedida, ele diz o seguinte: eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Primeiro, essa palavra Consolador que aparece na tradução da minha Bíblia e de várias outras Bíblias, a palavra é Parácletos. A palavra grega Parácletos se refere a alguém que ele atua como sendo um defensor, um consolador, como se fosse um advogado, alguém que está ao lado para te proteger. Uma outra palavra que eu quero destacar é a palavra outro. Essa palavra outro, em nossa língua portuguesa, só tem uma: outro é outro. Mas na língua grega, que foi a língua usada para escrever o Novo Testamento, existem dois termos usados para se referir e é traduzido como outro. Existe a palavra alós e heteros. Qual a diferença? Alós seria um outro exatamente igual. Já heteros, um outro, porém, diferente. Para ilustrar, hoje eu estou aqui com dois microfones. Esses dois microfones são exatamente da mesma marca, mesma cor, eles são iguais. Para se referir a dois microfones iguais, o termo é usado alós. Mas se eu dissesse, eu quero outro microfone, alguém me trouxesse outro microfone como esse aqui, também é microfone, mas é igual? Não. Esse aqui seria heteros. É microfone também, mas é diferente, outra marca, outra cor, ele tem cabo e assim por diante. Quando o Evangelho segundo João foi escrito, o termo usado aqui não foi heteros, foi alós. Por isso que o comentário bíblico adventista apresenta que este é um argumento para dizer que quando Jesus falou de outro, aquele outro seria exatamente tudo o que ele é. É por isso que nós acreditamos que tudo que o Pai é, Jesus também é, e o Espírito Santo também é. Tudo que o Deus Pai pode fazer, o Filho pode, o Espírito Santo pode. Nunca houve um tempo em que o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo não atuassem juntos na salvação do homem. Além disso, quando a Bíblia faz referência ao Espírito Santo,
ele é apresentado com algumas características pessoais. A primeira característica é a questão de que o Espírito Santo ele é apresentado como alguém e não como alguma coisa. A referência ao Espírito Santo na Bíblia sempre é como esse e não como isso. Ele é apresentado como alguém que tem sentimentos, como em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Sentimentos só pode ter uma pessoa. O microfone não pode ter sentimento. Coisas inanimadas não podem ter sentimentos. Então, uma das primeiras características pessoais do Espírito Santo é que ele tem sentimentos. Uma outra característica que a Bíblia apresenta como ele sendo alguém pessoal é que o Espírito Santo ele é apresentado como alguém que tem inteligência, um professor, alguém que ensina. Foi graças à instrução do Espírito Santo é que a Bíblia foi escrita. É bem verdade que o Espírito Santo não ditou a Bíblia, mas o Espírito Santo instruiu os profetas que escreveram a Bíblia. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus em sotaque humano. Mas quando você olha, por exemplo, em Lucas 12, verso 12, é dito ali que o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Nós cremos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque também possui inteligência. Permita-me apresentar mais uma característica da pessoalidade do Divino Espírito Santo. É que ele tem vontade. No livro de Atos 13, versículo 2, é apresentado o Espírito Santo participando de uma reunião da igreja e dizendo o seguinte: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Isso eu quero eu quero, não aquele. Você vai encontrar em Atos 16, versículos 6 e 7, também o Espírito Santo dizendo o seguinte: não quero que vocês vão para a Ásia, quero que você vá para Troade, e impediu que eles fossem. Isso mostra que o Espírito Santo é muito mais do que energia, do que um poder simplesmente, mas mostra que ele tem vontade pessoal, que ele age e impede quando ele deseja. Agora, um dos argumentos que as pessoas usam para questionar a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo é que ele é apresentado com várias figuras. Por exemplo, ele é apresentado como um vento, às vezes como água, às vezes como azeite, às vezes como pomba, mas isso não tira a pessoalidade do Espírito Santo. Por exemplo, Cristo, quando nós usamos o pão e o vinho, são símbolos que se referem à carne e o sangue de Cristo, mas isso não torna Jesus simplesmente um pedaço de pão ou um pouquinho de vinho. Um dos textos mais usados para tentar argumentar que o Espírito Santo não seria uma pessoa é esse texto em João 20, o verso 22. Quando é dito que Jesus, ele estava reunido com seus discípulos, e ele então soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Então alguns dizem o seguinte: ora, se ele soprou o Espírito Santo sobre eles, então não seria possível soprar uma pessoa. Se existisse só esse texto bíblico, ficaria mais complicado de entender. No entanto, existem outros textos que você pode comparar com ele, para você poder compreender melhor. Sempre que a Bíblia apresenta um texto bíblico que isoladamente você não consegue compreender, um texto mais difícil, qual é a orientação da palavra de Deus? Compare com outros que sejam mais claros. A palavra espírito, na verdade, significa vento, vem do termo grego pneuma. Daí alguns dizem assim: então se ele é espírito e é vento, então o Espírito Santo seria vento. Mas você vai ver em outras partes da Bíblia que não é só o Espírito Santo que é apresentado como pneuma. Você vai ver, por exemplo, lá em João 4, 24, que Deus é espírito. O Pai é apresentado também como pneuma. O Pai também é apresentado como vento. E aí? Isso tira a divindade ou a pessoalidade do Pai? Também você encontra em Hebreus 1, verso 14, que os anjos de Deus também são espírito. E aí? Os anjos de Deus então seriam somente vento? Você vai encontrar outras figuras
que são usadas também referente ao Pai, como, por exemplo, em Oséias 6, verso 3, que é dito que Jeová é chuva. Nem por isso você acha que Deus no céu é uma chuva que está para lá e para cá caindo no céu. Também é dito em Romanos 13, 14, que nós devemos nos revestir de quem? De Jesus Cristo. Mas você imagina que então que Jesus Cristo seja uma roupa que você tira e coloca quando quer? É claro que não. Você vai encontrar também em 1 Pedro 2, verso 4, que Jesus é chamado de pedra. Ele mesmo diz que ele é o pão, ele é a porta, ele é o caminho. Então esses termos não tiram a pessoalidade, nem muito menos a divindade do Espírito Santo, mas apenas revelam figuras que nos ajudam a entender o caráter maravilhoso de Deus para nós. Quando precisamos de sair de algum lugar, diz: eu sou a porta. Se você está com fome, diz: eu sou o pão. Se você está desorientado, eu sou o pastor. Essas figuras não tiram nem a pessoalidade, muito menos a divindade do Espírito Santo. Apenas revelam faces ou aspectos do caráter de Deus para nós, os seus filhos. Um outro texto usado também, uma outra objeção utilizada, é que o Espírito Santo seria um poder de Deus. Mas se nós formos tomar essa ideia de que o Espírito Santo seria um poder de Deus, veja como seria complicado entender alguns textos da Bíblia. Por exemplo, em Atos 10, 38, há uma referência à unção de Jesus Cristo no dia do seu batismo. Ali é dito o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Esse é o texto que está lá. Só que se nós quiséssemos colocar no lugar da pessoa do Espírito Santo, colocar o poder de Deus, ou simplesmente o poder, a tradução, olha como ficaria: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder de Deus e com poder. Você não acha que ficaria, no mínimo, redundante dizer que Deus encheu alguém com poder e com poder? O mesmo acontece em Lucas, Romanos, 1 Coríntios, entre outras passagens. É por isso que nós cremos que o Espírito Santo não é um poder. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus, que tem poder. Todo o poder e a autoridade que o Pai, que o Filho tem, o Espírito Santo também tem. É eterno, onipotente, onisciente. Algumas pessoas chegam até a argumentar que os primeiros pais da igreja adventista não criam na Trindade, muito menos na divindade ou pessoalidade do Espírito Santo. Alguns chegam até a afirmar que Ellen G. White, profetisa de Deus dessa igreja, também não criam. Mas esse é, no mínimo, um desconhecimento do que ela escreveu. Por exemplo, no manuscrito 20, escrito por ela em 1906, inclusive eu consegui essa imagem aí, que é do manuscrito dela, que está ali marcado em inglês, as 3 expressões, para mim, principais. Essa citação, você vai encontrar essa citação também no livro Evangelismo, página 616 e 617, a citação na íntegra. Mas eu destaquei só as 3 frases que eu precisava para essa mensagem. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade. E terceiro, deve ser também uma pessoa divina. Portanto, se alguém disser que o Espírito de profecia fala o contrário, é no mínimo um desconhecimento do que ela de fato escreveu. No livro Nisto Cremos, então há um resumo bem sintético que eu trouxe aqui para apresentar como é que nós, como igreja, cremos no Espírito Santo. É dito o seguinte: Deus, inclusive se você puder repetir comigo, você é convidado. É bem pequena a citação, dá para repetir comigo. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo. Nisto cremos, página 87. É assim que nós acreditamos. E todos nós sabemos que cada crença da igreja adventista não foi um pastor simplesmente que criou, ou uma igreja que criou.
Foram décadas de oração, de estudo, foram mais de 50 anos na construção dessas primeiras crenças da igreja, até chegar ao que chegamos hoje. Nós acreditamos que cada crença que ensinamos tem que estar profundamente tendo lastro ou base bíblica. Eu trocaria uma verdade simples por milhares de mentiras, por ainda que fossem bem engenhosamente inventadas. Nós não aceitamos nenhum tipo de ensino que não tenha puramente uma base nas Escrituras Sagradas. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e de ensino. Eu concordo que tentar entender a pessoa do Espírito Santo é algo que está além da minha capacidade de compreender, muito mais, aliás, do que a minha capacidade também de ensinar. É por isso que no livro Atos dos Apóstolos, na página 52, diz o seguinte: a natureza do Espírito Santo, ela é um mistério. Os homens não podem explicar como o Senhor, algo que o Senhor não lhe revelou. Com relação a tais mistérios demasiado profundos, o entendimento humano, então o silêncio é ouro. Aquilo que nós precisamos entender sobre Deus já nos foi revelado. Deuteronômio 29 diz que aquilo que precisamos saber, os profetas escreveram, está revelado. No entanto, irmãos, nós temos que admitir que assim como há mistérios na vida natural, no mundo natural, físico, há muitos mistérios ainda maiores no mundo espiritual. Querer entender Deus como o Pai o é, querer entender como Cristo é, por exemplo, como entender o processo de encarnação de Cristo? Como compreender o processo de crucifixão de Cristo, com suas mãos cravadas na cruz, enquanto mantinha o universo funcionando? Como entender alguém que está morto e ao mesmo tempo está vivo e diz a si mesmo, ressuscita? Como tentar entender a natureza de alguém como Cristo, que era 100% humano e 100% divino ao mesmo tempo? Entender a natureza do Espírito Santo é com certeza o mistério que nossa mente passaremos a eternidade estudando e nunca vamos compreender o suficiente. Mas o suficiente para sermos salvos, com certeza nós compreendemos. Quando se fala do Espírito Santo, há uma outra pergunta muito, diria assim, comum, e acho que todos nós já nos perguntamos em algum momento: será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Quem é que nunca se fez essa pergunta? Será que eu já cometi o terrível pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Afinal de contas, Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas deixa eu já lhe dar uma boa notícia. Se você se pergunta, ou se você está preocupado, se você pecou ou está pecando contra o Espírito Santo, o fato de você estar preocupado, o fato de você estar se perguntando, é sinal de que você ainda não cometeu esse pecado. Todos aqueles que se preocupam se pecou, é porque o Espírito Santo ainda está atuando na sua mente e no seu coração. Como entender então essa questão do pecado ou da blasfêmia contra o Espírito Santo? Mateus 12:31, Jesus ele chega para os fariseus e declara o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que os fariseus teriam blasfemado contra o Espírito Santo? Para você entender melhor essa passagem, você tem que olhar um pouquinho antes do contexto. No mesmo capítulo 12, no versículo 22, você vai ver ali que tem a cura de um homem endemoniado. Esta cura, quando os fariseus viram aquele homem curado, atribuíram aquela cura ao poder de quem? De Beelzebul, o maioral, o chefe dos demônios. Em outras palavras, eles estavam dizendo que Jesus e o diabo eram sócios. Eles estavam dizendo que Jesus e os demônios estavam trabalhando em parceria. Ou seja, eles estavam atribuindo o poder do Espírito Santo ao poder dos demônios. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um resultado final de um processo de negação da atuação no coração da pessoa. Os fariseus rejeitaram Jesus,
os seus ensinos, sua autoridade, seus milagres, e agora estavam planejando a sua morte. Então, como resultado final de tanta negação contra tudo que Cristo tentava convencê-los, finalmente eles pecaram contra o Espírito Santo. E quando uma pessoa não consegue se arrepender de um pecado, ele não tem como pedir perdão. Portanto, se você não consegue se arrepender de um pecado, e se você não pede perdão, esse pecado não pode ser perdoado. Por isso que o apelo de Deus é: não brinque com o pecado. O pecado tem a capacidade de ensurdecer você. O pecado tem a capacidade de cegar você. O pecado não vai calar a voz do Espírito Santo, mas o pecado vai deixando você tão surdo que chega uma hora que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. E sem a voz do Espírito Santo, eu e você somos incapazes de discernir o certo do errado. É Ele quem fala com a gente. Esse é o caminho, essa é a vontade do Pai. Faça isto, faça aquilo. Nós não queremos que essa voz que fala com você e comigo agora, não queremos que é uma simples voz da consciência. Nós queremos que é a voz de Deus. Só que precisamos aprender a obedecê-la. Quando alguém fica de mão levantada, recusando, e insiste nesse processo de recusa, em algum momento ele poderá chegar a um tal ponto que ele não ouve mais o Espírito Santo falar com ele. Não faz uma diferença entre o que Deus faz e o que o inimigo faz. Foi esse o ponto que os fariseus chegaram. A Bíblia apresenta mais 2 exemplos que eu queria destacar para vocês de pessoas que infelizmente pecaram contra o Espírito Santo. Primeiro exemplo é o exemplo de Saul. Saul, primeiro rei de Israel, um homem que Deus chamou, que encheu do seu Santo Espírito, que ensinou o que tinha que ser feito. Por um tempo ele obedeceu ao Senhor, mas depois foi deixando que o espírito do inimigo tomasse conta dele. 1 Samuel 16, verso 14, diz que em um momento o Espírito Santo se retirou de Saul. E agora então, um outro espírito tomou conta do coração de Saul. Não é à toa que no final da sua vida, uma feiticeira, uma necromante, alguém que consultava os mortos, que falava com o próprio inimigo, Saul foi lá consultá-lo. E nós sabemos que no dia seguinte a tragédia tomou conta dele e de toda a sua família. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. É você não mais perceber nenhuma diferença entre o certo e o errado. Judas, infelizmente, é outro exemplo triste de alguém que pecou também contra o Espírito Santo. Lá em João 13, 27, é dito que Judas, embora estivesse ali na sala da Santa Ceia, mesmo recebendo o pão da mão de Cristo em gesto de amizade, mesmo ali o seu coração não estava sensível à voz do Espírito Santo. Ele rejeitou a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo saiu e o espírito então de Satanás entrou no coração dele. Isso mostra que mesmo eu e você crentes, mesmo na presença de Deus, mesmo dentro da sua igreja, mesmo numa santa ceia, se eu não decidir deixar o Espírito Santo atuar no meu coração, se eu não permitir que ele atue na minha mente, e se eu não deixar que ele faça a obra dele, mesmo estando entre os discípulos de Cristo, eu posso estar completamente perdido. Eu só oro a Deus para que nós nunca cheguemos nesse ponto, nem do rei Saul, muito menos do discípulo Judas. Quero terminar a mensagem com essa citação do livro O Desejado de Todas as Nações. Para mim é uma das citações mais emblemáticas sobre este assunto, na página 671. Olha o que diz a profetisa do Senhor. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai, para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como um agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Você entendeu o que você acabou de ler? Aqui está dito que o Espírito Santo não tem só a função de me convencer do pecado, mas de regenerar, de restaurar a nossa natureza. Deus não quer só me dar o perdão do pecado, Ele quer me dar o poder sobre o pecado. Ele só não quer dizer que estou perdoado, Ele quer dizer que eu estou sendo também restaurado. E esse processo de me levar ao pedido de perdão e o processo de restauração, ele é feito
através exatamente da divina pessoa do Espírito Santo. É por isso que é dito que sem o trabalho do Espírito Santo, todo o sacrifício de Cristo, todo o seu sofrimento e morte, mesmo sua ressurreição, não teria validade nem efeito nenhum. Você entende então por que o inimigo quer fazer você não ter intimidade com essa pessoa incrível que é o Deus do Espírito Santo? Você percebe por que o Espírito Santo é tão odiado pelo inimigo? É porque ele sabe que a pessoa de Deus, a pessoa do Filho, se manifesta hoje na minha vida através da pessoa do Espírito Santo. É porque ele sabe que todo o processo de encantamento pela palavra de Deus, todo o processo de amortecimento do Espírito, todo o processo de restauração, de mudança de vida, se dá através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É por isso que eu quero te convidar a buscar cada vez mais, dizer: Senhor, me ajude. Eu quero que o Senhor me ajude cada vez mais a ouvir tuas palavras, a confiar nos teus ensinos, a não ferir os seus sentimentos, a confiar na tua inteligência. Eu quero submeter cada vez mais a minha vontade ao Espírito Santo. Esse é o meu desejo. Tenho certeza que é o seu também. Amém? Nós temos a certeza de que o Espírito Santo nunca nos abandona. Ele nunca deixa de falar com a gente, nem de tocar a gente. Mas cumpre a nós aceitarmos o seu toque, não repelirmos, acolhermos a sua voz e obedecermos a sua instrução. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua presença que se faz sentir neste momento. Muito obrigado por podermos ouvir a tua voz, ouvirmos as tuas instruções, sentirmos o teu toque em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Pai Santo, muito obrigado pelo dom do Espírito Santo concedido a nós. Muito obrigado, amado Jesus Cristo, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Muito obrigado, nosso querido divino Espírito Santo, que possamos cada vez mais nos aproximar da tua pessoa, confiarmos no teu poder e sermos obedientes aos teus ensinos. É o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.